Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 26 de maio, nós estamos aqui às 8 horas da manhã para mais uma aula de português, tá? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam quietinhos dentro de casa, cumprindo a quarentena bonitinho, tá? Então hoje nós vamos continuar, pessoal, com o nosso livro de leitura e produção de texto e eu gostaria que vocês abrissem o livro lá na página 47 para nós lermos mais um texto jornalístico que tem aqui, tá? Lembrando que esse capítulo todo fala sobre meio ambiente, tá? Só para relembrar que tudo aqui, ó, desde lá do comecinho lá, fala lá, o ser humano muda o planeta, tá? Nós já vimos um texto na página 32, depois teve outro na página 40, vários exercícios sobre texto jornalístico e sempre com o mesmo assunto, né? Sempre sobre meio ambiente. Esse daqui também é sobre meio ambiente, vocês não devem ter esquecido, acho que vocês já ainda se lembram da questão que foi em Mariana, lá em Minas Gerais, a cidade de Mariana, que foi aterrada, né? Rompeu uma barragem e ela foi soterrada, ela ficou sob toda aquela lama, tá? Então vamos lá na página 47, lá em cima comigo, ó. Um pouco mais sobre imagem e legenda nos textos jornalísticos. Então esse daqui vai falar sobre a imagem, sobre a importância de uma foto e a importância da legenda. Assim como quando você coloca, sei lá, no Facebook, no Instagram, uma foto e você procura uma legenda legal para a sua foto, o texto jornalístico também. Ele procura uma legenda que atraia o leitor, né? A pessoa fala assim, nossa que legal, vou ler tudo isso aqui. Então vamos ver. Assim como o texto de uma notícia, as imagens nos gêneros jornalísticos são muito importantes para transmitir informações. Por meio de fotografias ou outros recursos visuais, como os infográficos, textos jornalísticos cumprem sua função de comunicar fatos de forma mais objetiva e clara. A fotografia que acompanha a notícia ajuda a mostrar o que está sendo noticiado, a apresentar pessoas ou lugares envolvidos e a esclarecer o leitor sobre fatos sem que ele os tenha vivenciado. Por isso, a fim de que as informações fiquem claras para o leitor, é importante que a legenda seja escrita de maneira adequada, relacionando a informação e a imagem. Para aprofundar o olhar sobre essa importante relação entre texto e imagem por meio das legendas, faremos algumas atividades. Antes, leia a notícia a seguir. Então, primeiro tem que ler a notícia, tá? Brasil, desastre em Mariana é o maior acidente mundial com barragens. 15 de janeiro de 2016. O rompimento da barragem de rejeitos da Samarco em novembro de 2015, que destruiu o distrito mineiro de Bento Rodrigues, é o maior desastre do gênero da história mundial nos últimos 100 anos. Se for considerado o volume de rejeitos despejados, 50 a 60 milhões de metros cúbicos, o acidente em Mariana equivale praticamente à soma dos outros dois maiores acontecimentos do tipo já registrados no mundo, ambos nas Filipinas, um em 1982, com 28 milhões de metros cúbicos, e outro em 1992, com 32,2 milhões de metros cúbicos de lama. Os dados estão presentes em estudo da Bolker Associates, consultoria de gestão de riscos relativos à construção pesada nos Estados Unidos, em parceria com o geofísico David Chambers. Apenas 5 acidentes com barragens de rejeitos excederam 10 milhões de metros cúbicos de lançamentos até hoje em todo o mundo. Mas não é apenas nessa métrica, volume de rejeitos, que a tragédia mineira sai negativamente na frente. Em termos de distância percorrida pelos rejeitos de mineração, a lama vazada da Samarco quebra outro recorde. São 600 quilômetros de trajetos seguidos pelo material até o momento. No histórico desse tipo de acidente, em segundo lugar, aparece um registro ocorrido na Bolívia, em 1996, com metade da distância do trajeto de lama, 300 quilômetros. O ineditismo numérico continua em um terceiro quesito, o custo. O investimento necessário para a reposição das perdas ocasionadas pelo desastre, no caso brasileiro, está orçado pela consultoria norte-americana em 5,2 bilhões de dólares até o momento. Embora os números exatos permaneçam um pouco distorcidos, a diferença de magnitude em relação a catástrofes passadas torna inequivocamente claro
que o caso da Samarco é o pior registrado na história sobre essas 3 medidas de gravidade. Pontua Lindsay Newland Bolker, coordenadora do Bolker Associates. O estudo registra de 1915 a 2015 um total de 129 eventos com barragens, de 269 conhecidos, e projeta, em média, um acidente grave por ano no período de uma década. Até 2015 foram registrados 70 eventos muito graves com barragens em todo o mundo. A classificação leva em conta o fato de esses acidentes terem ocasionado o vazamento de, no mínimo, 1 milhão de metros cúbicos de rejeitos cada. De acordo com a pesquisa, enquanto na década que se encerra em 1965 haviam sido contabilizados 6 milhões de metros cúbicos vazados em desabamentos de barragens, na década que termina em 2015, esse número saltou para 107 milhões de metros cúbicos. Então fala aí da grandiosidade que foi esse acidente, né? O que é que aconteceu, quanto que foi lançado de lama, quantos metros cúbicos, né? Qual foi a área atingida e outros dados importantes. Aí vem 2 fotos, uma na página 47 e uma na página 48. Vamos ver a legenda que acompanha essa foto. Em termos de distância percorrida pelos rejeitos de mineração, a lama vazada da Samarco quebra o outro recorde. São 600 quilômetros de trajeto seguidos pelo material até o momento. Ou seja, de onde a lama começou até onde ela foi escoando, até onde ela foi correndo, foram 600 quilômetros, tá? É um caminho muito grande de lama. E conforme ela foi descendo, ela foi ali destruindo tudo que tinha por perto. Casas, fazendas, loja, carro, bicicleta, horta, apartamento, ou seja, ela foi descendo e levando com ela tudo. Animais que não conseguiram fugir, pessoas que não conseguiram fugir, então tudo isso foi sendo levado pela lama, tá? Então veja, a legenda aí é importante para explicar a foto, tá? A segunda foto, na página 48, também tem uma legenda importante. Veja como ficou Bento Rodrigues após o rompimento da barragem. Então olha lá, pessoal, você vê tudo tomado de lama, nem as árvores resistiram. Ali parece um deserto, né? Parece uma coisa só de um rio de lama, né? Acho que isso exemplifica bem. Um rio de lama que foi tomada e tomou toda a cidade de Bento Rodrigues. É como se você imaginasse, né? Muita lama, uma avalanche de lama descendo de Mogi Guaçu e tomando tudo até 600 quilômetros. É muita lama, tá? Então a importância da legenda é essa, explicar a foto e causar impacto, né? Você quer saber o que é a foto, só a foto sem a legenda não teria grande validade, só a legenda também sem a foto não existiria, né? Então vamos lá. O primeiro exercício na página 48 fala assim, ó, é um falso ou verdadeiro. Então vamos lá, pega o livro de vocês, coloca que hoje é dia 26 de maio, né? E aí você coloca lá na página, nós estamos na 48 já. Lá na página 48, lembrando que todos esses exercícios nós vamos passar vistos quando voltarmos. A, B, C, D, E, F. D, E e F. Falso ou verdadeiro? Então a primeira lá. Sobre a relação entre imagem e texto nos gêneros jornalísticos, classifica as afirmações a seguir como verdadeiras, V ou F falsas. A. As imagens de um texto jornalístico são fotografadas pelo mesmo jornalista que escreveu a notícia. Não. O jornalista escreve, o fotógrafo fotografa. Não é a mesma pessoa que faz as duas coisas. Cada um com sua arte, cada um com sua capacidade. O jornalista de escrever e o fotógrafo de fotografar. B. Nas legendas é comum usar os verbos no presente do indicativo, mesmo para se referir a fatos passados, para lhes dar atualidade e pelo predomínio do texto descritivo. Sim, mesmo que já seja um fato que já aconteceu, quando você vai escrever uma legenda, você acaba colocando os verbos no presente para dar uma ideia de coisa atual, não uma coisa que já aconteceu, atualidade. C. O texto da legenda é importante para que o leitor contextualize a imagem dentro dos fatos noticiados, que podem se referir a diferentes locais e situações. Sim, tá? Não tem como errar essa.
A legenda de uma fotografia é utilizada pelo jornalista para expressar sua opinião? Não, não é para expressar a opinião. O jornalista vai escrever a legenda para identificar o que significa aquela foto. E a legenda não apenas escreve a imagem, mas também traz informações importantes sobre o que está sendo noticiado. Sim, não tem a letrinha F, né? É só até a letrinha E. Sim, também traz informações sobre a notícia, claro, tá? Exercício 2. As fotografias a seguir foram tiradas em diferentes locais, mas todas se referem ao acidente ambiental relatado na notícia. Então, essas fotos aqui todas falam sobre Mariana, tá bom? Com base nas informações disponíveis no texto da notícia, naquela junto às fotografias, escreva uma legenda para cada imagem. Então você tem aí A, B, C, D e E. A tarefa é você escrever uma legenda para cada foto. Então vamos lá. Peraí que eu preciso de algo aqui ultra poderoso, mega. Aí. Qual é a legenda que você vai colocar lá para a primeira foto que mostra um rio de lama? Então vamos ver lá. Rio Doce, em Governador Valadares, Minas Gerais. Então veja, tudo isso daqui é a lama que foi vazada pela empresa Samarco, tá? Então como é que você pode colocar a legenda dessa foto? Você pode colocar assim, ó. Lama atravessa Governador Valadares. A lama invade o Rio Doce, em Governador Valadares. Ou Rio Doce morto depois da invasão da lama. Aí você escolhe, eu vou colocar uma aqui de sugestão, tá? Lama vaza da barragem. E atravessa Governador Valadares. Aí é bom você colocar que Governador Valadares é em Minas Gerais, certo? Na letrinha B você tem aí, ó, o que eles estão fazendo? Os pescadores tirando lama, né? E aí você tem também um pessoal que parece que está fazendo uma pesquisa. Então você pode colocar lá, margem doce do rio em Linhares, no Espírito Santo. Pescadores de Linhares resgatam peixes para avaliação. Pescadores em, qual o nome da cidade? Linhares. E onde fica Linhares? Espírito Santo. Retiram peixes. De onde que retiram? Do Rio Doce para análise. Eles vão analisar os peixes para ver se eles morreram mesmo por conta da lama. Certinho? Centro de Governador Valadares e Minas Gerais. Você tem aí um caminhão com alguns produtos, né? Aí no caso parece que é água, e uma pessoa entregando água para a população, tá? Observe que essa pessoa que está entregando, ela usa um uniforme, provavelmente do exército, tá? Então o exército entrega o quê? Ajuda, mantimentos, água. Para quem? Onde está escrito aí? Entrega ajuda para no centro de Governador Valadares. De Governador Valadares, que fica em Minas Gerais, certinho? Na letrinha D, você tem uma margem de um rio, margem do Rio Doce, em reserva indígena, no município de Resplendor, Minas Gerais. Você vê aí a quantidade de peixes mortos. Você pode só acrescentar essa informação, né? Peixes mortos pela contaminação às margens do Rio Doce.
Foi uma grande tragédia e, pelo que eu fiquei sabendo, até hoje ninguém pagou nada, né? Ou se pagou muito pouco para as vítimas, né? É mais um exemplo do descaso pelo meio ambiente, né? Imagine você ter ali uma casa à beira do rio e de repente de um dia para o outro você não tem mais nada. Então você coloca lá. Na letrinha D você pode colocar lá peixes mortos. Nas margens, às margens do Rio Doce. Certinho? E aí você tem, olha, mar do município de Regência, Espírito Santo. Lama chega ao mar, né? Então você vê aí o que é o mar, o que é a lama, e você vê que a lama está avançando sobre o mar. Então, lama de rejeitos. Onde que acontece isso? Chega ao mar na foz do Rio Doce. Aí já em Espírito Santo, tá? Certo? Então veja, essas fotos são cruéis, né? Elas mostram bem a questão do drama desse acidente de Mariana. Certinho? Vamos terminar? Olha, falta só mais uma folhinha aqui para a gente terminar essa unidade. Vamos comparar artigo de opinião e notícia. Releia os trechos a seguir e depois responda as questões. Trecho 1. Conheço crianças e adolescentes aterrorizados com o que julgam ser o fim do mundo. Precisamos urgentemente dizer-lhes que somente deles pode vir uma nova consciência planetária, que a Terra está realmente em agonia e que atingiu seu estado crítico. E isso porque nosso comportamento é destrutivo e egoísta e remonta a mais de 100 mil anos, quando começamos a atear fogo nas florestas, poluindo e esgotando os recursos naturais, superpovoando e, enfim, incapacitando o futuro da vida. Trecho 2. Reconhecer a ligação entre mudança do clima e direitos humanos é um passo importante em direção à proteção aos direitos fundamentais de comunidades de todo o mundo, de acordo com o relatório das Nações Unidas, apresentado durante a Conferência do Clima em Paris na quinta-feira. O documento mostra que as ações do homem são as maiores causadoras do fenômeno climático e a maior ameaça ao meio ambiente natural e aos direitos humanos de nosso tempo. 1. Os trechos lidos pertencem aos dois gêneros estudados, artigo de opinião e notícia. Além de os textos dessa unidade abordarem temas semelhantes, as mudanças climáticas e a questão dos direitos sociais, há características comuns, né, aos dois gêneros. Assinale aquelas que pertencem a ambos. Ou seja, quais dessas alternativas eu posso falar que servem tanto para o artigo de opinião quanto para a reportagem. Então vamos lá. Você tem lá A, B, C, D e F. A, B, C, D, E e F. Então vamos lá. Assinale as alternativas que pertencem a ambos os textos, tanto ao artigo de opinião quanto à notícia. Os dois têm circulação em jornais? Sim, circulação em jornais, revistas e sites informativos. Os dois têm classificação como textos de gêneros jornalísticos? Sim, os dois são textos jornalísticos. C. Apresentação de defesa do ponto de vista do autor? Não, a notícia não tem o ponto de vista. Quem tem o ponto de vista é o artigo de opinião. D. Presença de um lead, ou seja, um parágrafo no início do texto que resume as ideias principais? Sim. Tanto um quanto o outro tem um lead. Emprego do registro formal e linguagem acessível a um público amplo de leitores? Sim. Não vai ter gírias, não vai ter palavrões. Por quê? Porque trata-se do registro formal da língua. E. Citação de especialistas para comprovar a tese? O artigo de opinião, sim, a notícia não precisa, tá? Não tem. Às vezes ela tem, mas ela não é necessária. Então, a letrinha F não vai ser circulada. 2. Aqui você tem A, B, C e D.
Qual é a correta ou incorreta? Vamos ver. Vamos ver. Assinale a alternativa que compara corretamente os dois trechos. A. A notícia é escrita na terceira pessoa do singular, porque é assinado por uma entidade, a ONU, e não por uma pessoa, como o texto de Araquém Alcântara. Não, terceira pessoa do singular não é. B. O artigo de Araquém Alcântara usa a primeira pessoa para reforçar sua opinião e envolver os leitores, o que não ocorre na notícia, que é um gênero cujo objetivo é informar. Isso, então na letrinha B, ela está certa, tá? Por que não é a C? Enquanto Araquém usa o presente no indicativo, a notícia usa o pretérito perfeito, porque se refere a um evento que já passou. Também não. E na D, no artigo de opinião é preferível flexionar os verbos no plural, porque os temas abordados são importantes para todas as pessoas, o que não ocorre em uma notícia. Não. No artigo de opinião, o verbo é conjugado em eu, o verbo é conjugado em primeira pessoa. Muito bem, pessoal, e com isso nós conseguimos terminar essa unidade, tá? Numa próxima oportunidade a gente volta e vê aqui o consumo consciente, unidade 3. Beijo!